Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo real de refrigeração. Antes de falarmos propriamente do ciclo real, a gente vai sair do ciclo de Carnot, depois mostrarmos um ciclo ideal e finalmente chegarmos no ciclo real de refrigeração e ver as diferenças entre o ciclo real, ideal e o ciclo de Carnot. Lembrando então de um esqueminha bem simplificado de um ciclo de refrigeração, nós temos aqui o compressor que consome trabalho, nós temos o condensador que rejeita calor para um ambiente de alta temperatura, nós temos um dispositivo de expansão que vai fazer com que a pressão reduza abruptamente, e nós temos o evaporador, que é aquele trocador de calor responsável por absorver calor do ambiente de baixa temperatura. Então é o evaporador que estará no interior de uma câmara frigorífica, por exemplo, porque ele vai tirar essa quantidade de calor da câmara e por meio desse ciclo nós vamos rejeitar esse calor lá no condensador para um ambiente externo. Então esse ciclo está girando no sentido anti-horário, percorrendo todos esses processos. Aqui nós podemos ver o ciclo termodinâmico de Carnot num diagrama TS. Então aqui a gente tem duas pressões, essa linha e essa linha, as duas faixas de temperatura, temperaturas 1 e 4 e depois 3 e 2, e aqui nós temos representado nessa linha meio azul, meio roxa, o ciclo de Carnot girando no sentido anti-horário. Então, se a gente começar pelo compressor, nós temos aqui compressão entre os pontos 1 e 2, ou seja, vejam que nós estamos aumentando a pressão e de forma isentrópica. Vejam que a entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2, ou seja, não existe irreversibilidade e também não existe transferência de calor. Entre os pontos 2 e 3, o que acontece? 2 e 3 nós estamos rejeitando o calor para o ambiente de alta temperatura. Então, realmente, nós estamos a alta temperatura, rejeitando o calor à temperatura constante. Então, lembrando daquela aula em que fizemos a revisão de alguns conceitos fundamentais da termodinâmica. Se existe transferência de calor e a temperatura não está mudando, está constante, isso significa que está ocorrendo uma mudança de fase. E é exatamente isso que ocorre no condensador. O fluido está no estado vapor e ele vai se condensar. Vejam que aqui, nesse ponto, ele está como vapor saturado. Ele vai rejeitar todo o calor necessário para que toda aquela massa de fluido frigorífico seja condensado. Nesse ponto aqui nós temos líquido saturado. Então, a temperatura constante necessariamente ocorre a transformação de fase. E é isso que acontece exatamente no condensador, por isso o nome, porque ali ocorre a condensação. Depois nós teremos uma expansão, nesse caso aqui do ciclo de Carnot, a expansão ela é isentrópica também. Então vejam que a entropia no ponto 3 e no ponto 4 são iguais. E finalmente, fechando o ciclo, nós temos a transferência de calor à temperatura constante. Então, novamente, ocorrerá uma transformação de fase lá no evaporador. O evaporador ele vai receber, e por que a gente sabe que ele está recebendo? Porque se esse ciclo está girando nesse sentido, a entropia no ponto 4 é menor do que a entropia no ponto 1. Então, automaticamente, nós estamos recebendo calor, uma vez que esse processo aqui é reversível. Então, a gente tem dois fenômenos que fazem com que a entropia aumente. É a absorção de calor e a irreversibilidade do processo. Nesse caso, como o processo é reversível, porque essa é a premissa do ciclo de Carnot, a única alternativa que nos resta é a absorção de calor. Então fica fácil da gente perceber, fechando aqui o ciclo de Carnot. Mas vejam que ele é um ciclo perfeito e com características muito peculiares. O fato desses dois processos aqui serem isentrópicos é muito peculiar e teórico. Na prática isso não vai acontecer. Então o que nós temos é um ciclo ideal. O ciclo ideal ele está representado por essa linha tracejada vermelha. Veja que ele continua girando no sentido anti-horário. Voltando um pouquinho aqui, os pontos 1 e ponto 2 do ciclo de Carnot vão virar pontos 1' e 2'.
Vejam aqui pontos 1' e 2', porque os pontos reais, ou os pontos do ciclo ideal, que é representado por essa linha tracejada vermelha, vieram para esse ponto aqui e esse ponto aqui. E o ponto 4 também, anteriormente, virou ponto 4', porque o ponto 4 houve um deslocamento aqui para a direita. Então vejamos quais são as diferenças entre o ciclo ideal de refrigeração e o ciclo de Carnot. Lembrando que o ciclo de Carnot é aquele que gera ou oferece a maior eficiência energética possível, operando entre essas duas temperaturas. A gente pode desenhar o ciclo que for. Se o ciclo operar entre essas duas temperaturas, o máximo que nós vamos conseguir de eficiência energética é a eficiência energética dada por um ciclo de Carnot. Ou seja, na realidade, a gente sempre está abaixo desse ideal, ou dessa perfeição, vamos dizer assim. Agora nós temos o ideal, que já sofre algumas modificações em função da tecnologia em relação ao ciclo de Carnot. Então vamos começar aqui pelo ponto 1, que saiu desse ponto 1' e veio deslocado para esse ponto aqui que está no vapor saturado. Vejam que no ponto 1' nós tínhamos líquido mais vapor. Ora, na sucção de um compressor, não é admissível a existência de líquido, porque isso prejudicaria tanto o processo quanto o próprio equipamento. O compressor ele não foi não foi projetado para trabalhar com líquido. Isso vai fazer com que ele seja danificado. A sua vida útil seja diretamente prejudicada. Então a gente tem que garantir que na sucção do compressor não haja líquido. Por isso, nós tivemos que deslocar esse ponto 1 para esse ponto aqui. Então, esse ponto 1' ficou como o ciclo de Carnot e o ciclo ideal vem para esse ponto de vapor saturado. Isso não é ruim, porque a gente acaba aumentando essa quantidade de calor aqui que está sendo absorvida. Ora, a gente consegue tirar mais calor porque a gente está evaporando todo o fluido contido. No ciclo de Carnot, boa parte do fluido ainda estava no estado líquido, ou seja, havia um potencial ainda de transferência de calor que aqui é melhor aproveitado. Consequentemente, esse ponto 2 que estava aqui no vapor saturado, ele vem aqui para vapor superaquecido. Vejam que esse processo de compressão ele continua sendo reversível e adiabático, ou seja, isentrópico. Por isso, então, esse ciclo ainda é ideal, e nós veremos que na realidade isso também não acontece, mas a gente está indo passo a passo para não ficar um passo muito grande e muitas informações. Então a gente tem uma primeira modificação, que é esse ponto 1 vir para o vapor saturado, e aqui a gente tem o mesmo processo para a mesma pressão. Vejam só, a gente está mantendo a pressão. Porém, como ele sai de um ponto de vapor saturado, esse ponto 2 passa a ser vapor superaquecido. Ou seja, ele vai romper com outra questão aqui do ciclo de Carnot, que demanda transferência de calor a temperatura constante. Nesse caso aqui, nós temos a transferência de calor entre os pontos 2 e 2', nós temos transferência de calor, mas vejam que a temperatura é variável. A temperatura no ponto 2 é superior à temperatura no ponto 2', ou seja, é superior à temperatura de condensação. Se a gente imaginar que a temperatura de condensação seja 45 graus, essa temperatura aqui pode ser 55, 50, 60 graus. Ou seja, nós vamos ter uma parcela de transferência de calor à temperatura variável, rompendo então com uma das premissas do ciclo de Carnot. Aí a gente vai entrar aqui na região de condensação, ok. Nesse caso aqui a gente vai ter de ter um condensador maior, com uma potência maior, porque antes nós tínhamos que rejeitar essa quantidade de calor, agora nós temos que rejeitar toda essa quantidade aqui. Então, se por um lado aqui a gente ganhou em capacidade de refrigeração, aqui a gente vai demandar uma capacidade maior de condensação e isso vai implicar em custo naturalmente. E finalmente nós temos uma terceira modificação. Aqui no ciclo de Carnot essa expansão ela é isentrópica, mas no processo ideal, que já está um pouquinho mais próximo do real, esse processo ele não é isentrópico. Pelo contrário, ele é altamente irreversível. Ele é adiabático, ou seja, não ocorre transferência de calor, ou pelo menos não deveria ocorrer, porque é um processo que ocorre abruptamente, mas ele é um processo
altamente irreversível, porque essa expansão é caracterizada por uma intensa irreversibilidade. A gente não consegue reverter o processo sem gastar mais energia do que aquela envolvida inicialmente. Então, esse ponto 4, ele é deslocado para cá. Então vejam, se aqui nós ganhamos uma capacidade de refrigeração, aqui a gente acaba perdendo. Não é necessariamente a mesma quantidade. Aí a gente tem que verificar o processo de fato para afirmar se a gente está ganhando mais ou perdendo mais. Mas, de qualquer forma, existe uma perda aqui, porque esse aqui era uma quantidade potencial de calor que a gente absorveria. Porque a entrada do equipamento é no ponto 4, veja só. Ponto 4 aqui ele vai entrar no evaporador, ou seja, essa quantidade aqui de evaporação aconteceu entre o dispositivo de expansão e a entrada do evaporador, ou seja, parte do líquido já evaporou sem absorver o calor da câmara frigorífica. É uma perda, entre aspas, de potencial de transferência de calor. Então, o ciclo ideal ele vai ser caracterizado por essa linha tracejada vermelha, diferindo então basicamente em 3 pontos. O ponto 1, ele deve ser trazido para o vapor saturado pelo menos. A gente vai ver que no real ele é até um pouquinho superaquecido para garantir, mas por enquanto vamos partir aqui do ideal. Por conta disso, mesmo com uma compressão isentrópica, a gente vai ter no final do processo de compressão não vapor saturado, mas vapor superaquecido. Isso vai implicar então numa transferência de calor com diferença de temperatura finita. E finalmente o processo de expansão ele não é isentrópico, porque ele possui uma grande irreversibilidade. E por que a gente está falando desse ciclo ideal? Porque esse é o primeiro ciclo com o qual nós trabalharemos. Quando a gente está especificando no sistema de refrigeração, é a partir desse ciclo que a gente começa a trabalhar. O ciclo de Carnot fica na gaveta, apenas como referência para a gente verificar qual seria a eficiência máxima que poderia ser obtida, mas quando a gente começa a desenhar, especificar pressão, temperatura, tamanho de equipamento, a gente parte de um ciclo ideal, que tem essa característica. Contudo, na realidade, ainda existem alguns fenômenos, por exemplo, perda de carga nas tubulações, perda de carga ou perda de pressão no interior dos equipamentos, transferência de calor no compressor, eventualmente uma transferência de calor nas tubulações. Então, esses fenômenos ainda não estão contemplados ou considerados nesse ciclo ideal. Por isso que a gente parte de um ciclo ideal, que é um ciclo bem próximo da realidade, mas que desconsidera algumas perdas, algumas características, para a gente já ter uma ideia macroscópica de como será o ciclo, de qual tamanho do equipamento, quais as quantidades de energia envolvidas, e depois a gente faz o ajuste considerando esses outros efeitos de um ciclo real que eu vou mostrar no próximo slide.